Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Sou Jean Cavalcante, técnico de segurança, instrutor químico e docente, ok? Sou professor universitário. E aí montei essa empresa que é a SST Curso Qualidade do Meio Ambiente para a gente fazer serviço na área educacional das empresas, onde a gente trabalha com eh, a área da educação, com curso, treinamento, palestra, sempre visando a área da educação. Curso curso NR5 CIPA, né? A linha 2, a aula 2 a gente vai ver a linha B, tá? Tudo que está referente à linha B lá na NR5, a gente vai ver agora. Então, noções de acidentes e doenças do trabalho. A gente vai ter uma noção de acidente e doença do trabalho. Quem vai saber um pouco mais, o técnico de segurança do trabalho, o pessoal que está envolvido, o técnico de enfermagem do trabalho, né? Eles vão saber um pouco mais, a gente tem que ter uma noção. Então, a CIPA, a nova 2023, ela sofreu um acréscimo aqui, que é assim, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Não trata apenas dos riscos, mas também de suas consequências. Com o membros da CIPA, vocês precisam entender que acidentes e doenças relacionadas ao trabalho não são apenas eventos isolados, tá? Nem também acontece só com os outros, acontece com a gente também, quando menos se espera. Mas resultados diretos das condições e riscos que existem no ambiente de trabalho, conhecer suas causas e principalmente as medidas de prevenção é essencial para proteger a vida e a saúde de todos. Bom, o que é um acidente de trabalho? Vamos ver a definição de acidente de trabalho. Um acidente de trabalho é um evento inesperado, indesejado, ninguém deseja um acidente, né? E inesperado é quando a gente menos espera, que causa lesão corporal, doença, incapacidade ou até a morte. Ele pode acontecer o seguinte: no local e horário de trabalho, durante a execução das atividades, no trajeto, que é o acidente de trajeto, entre a casa do trabalhador e a empresa ou vice-versa, quando você estiver indo para o trabalho ou quando você estiver retornando do trabalho para casa, né? Quando a pessoa está a serviço da empresa, mesmo que fora do local de trabalho, mas a pessoa está, vamos supor, num carro fazendo serviço para a empresa e pode acontecer sem trabalho. Então a gente tem três situações aqui, que é o no trabalho, né, no trajeto e quando tiver serviço de trabalho externo, né, não interno. Então, o serviço de trabalho também é chamado externo, mas você está dentro do seu ambiente de trabalho, ou dentro do seu escritório, que é o home office também. É crucial entender que um acidente não acontece por acaso. Ele tem causas, a maioria dos acidentes é resultado de ato inseguro, a maioria, tá? De acordo com estatística, ato inseguro, o ato inseguro é quando o trabalhador age de forma inadequada ou negligente, ou com brincadeira também, em uma situação que requer atenção, né? Exemplo, subir em um banco instável para alcançar um objeto, usar uma ferramenta de maneira errada, né? Andar na empilhadeira sem o cinto de segurança, soldar sem a máscara, tá? Pode queimar a vista. É um acidente de trabalho por um ato seguro ou, né, ou de maneira inadequada ou negligente. Está trabalhando de maneira inadequada, eh, sem utilizar os EPIs. Uma condição insegura. O que é uma condição insegura? É o ambiente de trabalho, o equipamento apresenta um risco, né? Exemplo, um piso molhado, por exemplo, é um risco. Você pode escorregar sem quando menos esperar. Ou sul cheio de plástico, né? Você pisar em cima de qualquer coisa de plástico, você escorrega com beleza. Uma máquina sem proteção, né? Falta de equipamento de proteção individual ou até mesmo de EPC, equipamento de proteção coletiva, onde tem algumas áreas que você tem que isolar, aí passa uma pessoa desavisada lá e pode acontecer um acidente, que ela não está no mesmo mundo que a pessoa está trabalhando ali. O que são doenças relacionadas ao trabalho? Tá, ó, preste bem atenção. Doenças relacionadas ao trabalho, dentro da legislação, é diferente do acidente, que é repentino. Uma doença relacionada ao trabalho, ela se desenvolve com o tempo devido à exposição contínua a riscos. As mais comuns são a LER, a LER, chamado lesão por esforço repetitivo, ou DORT, distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, causado por movimentos repetitivos, má postura e a falta de pausas.
Se trabalhar 4, 5 horas sem tirar uma pausa e um movimento repetitivo, tá colocando num esteiro ali, pá, colocando embalagem, você além de eu ter falta de pausas, quer ver um Ledort, movimento repetitivo? Digitação, você está digitando ali. Então diz que cada uma hora, tanto tempo, você tem que tirar 10 minutos para dar uma pausa para a musculatura dos dedos, para sua visão, para tudo. Porque você está altamente concentrado ali. E o que acontece? O movimento repetitivo é a má postura e a falta de pausa. Então você está lá sentado de qualquer jeito, você pode ter um problema na coluna e ele se agravando, né? Então, o Ledort, ele fala justamente sobre isso. Eu conheço pessoas que faziam movimento repetitivo e teve um, um DORT, um distúrbio osteomusculares, ou seja, o ombro dessa pessoa começou a se deslocar, né? Ela começou a se ter uma luxação, tá? Então, passando do Lei e o Dort, vamos agora para o próximo aqui, que é o surdez temporária permanente, decorrente da exposição prolongada a ruído alto, sem uso de protetores auricular. Se você for uma festa onde os sons são intensos, batidão, se tiver perto da caixa de som, quando você sair de lá, você pode ter uma surdez temporária. A pessoa falar e você escutar bem baixinho ou não escutar, você pode ter esse risco. A mesma coisa é um ruído intenso. Sons são ruídos. Tem ruídos que são harmônicos, né? Tipo música, alguma coisa assim. E tem ruídos que não são harmônicos, são bem irritantes, né? Barulho intermitente e tudo mais. Então é isso. Pode causar surdez temporária ou uma surdez permanente. Depende da exposição. A lá na NR15 vai falar que você pode ficar exposto a um ruído de 85 decibéis a 8 horas por dia, mas tem que utilizar o protetor auricular, tipo tal, ou protetor de concha, que vai abafar tanto de ruído, para não gerar desconforto, nem essa surdez ou a surdez permanente. Se for, imagina isso o ano inteiro, daqui a pouco você não está escutando mais nada. Então, a gente tem essa noção aqui. As doenças pulmonares podem ser causadas por inalação de poeira, fumaça ou produtos químicos. Por incrível que pareça, tem alguns setores da indústria, tá? Da construção, onde você está exposto ali à fumaça, à queima. É, eu trabalhei uma vez no forno e lá a temperatura era muito alta e as fuligens da temperatura geravam vapor de ar quente. Isso aí a gente ia fazer raio-x do pulmão para ver como é que tá, porque e usar máscara, porque essa fumaça ela é contaminante, né? Você ficar respirando ar quente, vai ser um ar muito seco, você pode ter sérios problemas pulmonares, doença respiratória e tudo mais. Então, pode ser causado por conta disso aqui. A prevenção aqui é a chave, pois o dano muitas vezes é irreversível, né? Tipo a surdez pode ser reversível, ela pode ser, na verdade, progressiva, né? Ela aumentar com o tempo, né? Um dano no pulmão também pode chegar a um ponto que você vai ter que tirar um pulmão e ficar com um só, né? Ou transplante. Medida de prevenção. O papel da CIPA. O que é que a CIPA deve desenvolver? Qual é o papel da CIPA dentro do pessoal que compõe a CIPA dentro da empresa? Bom, a CIPA tem um papel ativo na prevenção. Então tem que fazer a inspeção e a prevenção, tá? A melhor forma de agir é adotar uma hierarquia de controle, indo das medidas mais eficazes para as menos eficazes, eliminar o risco a melhor solução é remover a fonte do perigo. Se um produto químico é perigoso, se a empresa deve buscar um substituto menos tóxico. Substituir o risco. Trocar uma máquina barulhenta por uma mais silenciosa, por exemplo. Medidas de engenharia. Ou consertar essa máquina. Instala proteções em máquinas, sistemas de ventilação, barreiras acústicas e sinalização de segurança. Medidas administrativas. Mudar as rotinas de trabalho, criar programas de pausas para evitar o lei DORT e oferecer treinamentos de segurança. Então a gente já tem 5 itens aqui. Equipamento de proteção individual EPI. Em último caso, quando as outras medidas não são suficientes, fornecer e fiscalizar o uso de EPIs como luvas, óculos, protetores auriculares e capacete. Fornecer e fiscalizar, tá vendo? Inspecionar o uso de EPI. Em alguma outra situação, EPCs também, equipamento de proteção coletiva. Lembre-se, o uso de EPI é importante, mas é a última barreira. O ideal é que o ambiente de trabalho seja seguro, a ponto de não depender unicamente deles.
A CIPA deve trabalhar em conjunto com a empresa, os trabalhadores e o SESMIT, né? O SESMIT é um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, para identificar, discutir e implementar essas ações de prevenção. Chegamos ao final da segunda aula, a da aula 2, que ela está referente à linha B, que são noções de acidente e doença do trabalho, ok? E até a próxima aula.